O poder secreto do jejum e da oração. De Mahesh Chavda. Apresentação. Este livro nos leva a um profundo entendimento da necessidade da oração constante. Conselho claro da Palavra de Deus em Ites 5:17, orai sem cessar, é verdadeira chave para a vitória sobre as circunstâncias e as situações adversas. Também compreendemos que através do jejum mergulhamos numa dependência completa do Senhor Jesus e nossos ouvidos se abrem milagrosamente à voz de Deus. A leitura atenciosa trará uma nova postura, uma transformação e a manifestação do poder de Deus sobre sua vida e todos os que te cercam. Aproveite esta arma espiritual que Deus colocou em sua mão. Que Deus te abençoe. Recomendação. O autor deste livro tem experimentado a graça de Deus através do jejum numa maneira que tem produzido muitos frutos. Ele é um homem que possui uma profunda paixão e zelo por Jesus, e este amor o tem motivado a buscar os lugares profundos do coração de Deus. Mas tem uma experiência pessoal profunda nesta área. Seus conhecimentos serão inspiração e instrução a muitos. Eu recomendo este livro. Poucos homens nestes dias de hoje têm jejuado e orado com tanta frequência quanto Mahesh Chavda tem, e colhido frutos no povoado tão dinâmico quanto o dele. Este livro o convidará a novas dimensões com Deus. Tem sido um dos grandes privilégios conhecer e andar com Mahesh Chavda por mais de 20 anos. Os ensinamentos dele vêm da realidade e da experiência. Este livro é mais do que um manual na teologia da oração e do jejum. Você tem em suas mãos uma dinamite carregada de poder espiritual que vem dos pioneiros da Idade Moderna que têm sido praticantes, e não somente ouvintes. Sua fome por Deus aumentará, e seu apetite pelo mundo diminuirá ao devorar este livro. O jejum se tornará um deleite, e não somente um sacrifício. Prefácio. Descobrindo o poder secreto do jejum e da oração, por Mahesh Chavda, é apropriado e vem de encontro a uma grande necessidade do hoje. Eu não conheço outra pessoa mais competente para escrever um livro sobre jejum do que meu querido amigo Mahesh Chavda. Este livro é uma grande arma espiritual para cristãos com seriedade que estão cultivando um estilo de vida que inclui oração e jejum. Mahesh nos dá um entendimento profundo e prático dos princípios e motivação fundamentais do jejum. Sua apresentação é clara e lúcida. Seus argumentos são profundos, porém transparentes, fazendo do livro uma contribuição válida para cristãos de todos os precedentes. De todo o coração eu recomendo este livro para todos que querem seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo, quando ele buscou a face do Pai através de uma vida de jejum e oração. Introdução. O jejum era uma prática cristã normal, mas durante a maioria da minha experiência cristã, tem estado fora de moda. Muitos procuram soluções rápidas e fáceis para seus problemas, por espiritualidade instantânea, sem que haja disciplina ou sacrifício. Temos alimentos instantâneos, aprovação de crédito instantânea. Há poucas coisas que nos fazem esperar hoje em dia. E além de qualquer outra coisa que o jejum venha a ser, é também uma forma de espera, e uma espera inconfortável. Então, o jejum vai contra as tendências dos tempos.
também vai contra a teologia de alguns. Uma vez ouvi um professor de teologia ensinar uma lição sobre jejum numa sala onde as maiorias dos que estavam presentes também eram professores. Ele concluiu que o jejum era o último recurso para momentos de grandes crises. Ele concluiu também que o jejuar fora destes momentos críticos não era bíblico, e não trazia nenhum resultado. Nenhum dos que estavam na sala questionaram essas conclusões. O único que o questionou foi o pastor, que não tinha o benefício de uma educação num seminário, mas que jejuava frequentemente. Contudo, ele não tinha um mesmo nível para que pudesse discutir com os teólogos tão sofisticados daquela sala. E para o alívio da maioria, concluíram que o jejum não passa de uma parte relevante da experiência cristã. Em certos lugares, o somente mencionar da palavra jejum levanta manifestações e advertências de legalidade. Seja isto devido a abusos que ocorreram nas experiências do passado, ou devido a um desejo de se ter uma forma de cristianismo que não requer sacrifícios. Eu não sei. Eu somente sei que a perda desta prática bíblica tem feito com que a Igreja não desfrute da plenitude do poder do Espírito Santo e da plenitude da intimidade com Jesus, a qual Deus deseja tanto que tenhamos. A oração não tem sido melhor do que o jejum. Embora reconheçamos a importância da oração, temos dificuldade em orar constantemente. A confissão número 1 que eu tenho ouvido de cristãos que vão à igreja ao longo dos meus 30 anos de ministério, é que as pessoas não conseguem orar regularmente. É mais fácil fazer qualquer outra coisa do que orar. Para o que não tem prática, a oração parece ser a disciplina espiritual mais fraca. A ajuda que ela oferece é geralmente usada quando todas as outras tentativas falharam. Existem sinais que parecem indicar a volta do jejum e da oração. Grandes líderes estão chamando a igreja para orar e jejuar pelo avivamento. E a igreja tem começado a responder. Estou feliz em poder recomendar o novo livro de Mahesh Chavda. O valor deste livro não está nos conselhos sábios que ele oferece em como orar e jejuar, nem no motivo pelo qual devemos jejuar e orar, ou em como evitar orações e jejuns legalísticos, nem mesmo nas descrições detalhadas dos seus benefícios. O verdadeiro poder do livro é que ele foi escrito por alguém que durante a maioria de sua vida cristã, orou e jejuou. Pela graça de Deus, Mahesh Chavda tem experimentado o poder que vem de uma vida de oração e jejum, e ao mesmo tempo tem evitado tentações de legalidade e orgulho espiritual que sempre atacam aqueles que jejuam e oram. Algumas das historias supernaturais neste livro desafiarão o leitor, e alguns terão dificuldade em acreditar. Mas se o testemunho da história da igreja puder receber crédito, aqueles que oram e jejuam receberão respostas supernaturais às suas orações. Este é também o testemunho da Bíblia. Porque ficaríamos surpresos com as coisas maravilhosas que acontecem quando obedecemos a Deus. E aqui repousa o verdadeiro valor destas páginas. Elas são uma prova verdadeira da jornada de um homem com Deus, relatada de uma maneira que nos encoraja a fazer o que Deus quer que façamos. Capítulo 1 Qual é a solução para Stevie? No início de minha caminhada com o Senhor,
fui trabalhar em um hospital para crianças com deficiência mental na cidade de Lubbock, Texas. Assim como Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, eu também fui impelido em meu próprio deserto no Texas. E este deserto era aquela entidade pública para crianças com sérios distúrbios mentais. Aquele era um dos lugares mais trágicos que eu poderia ter escolhido para trabalhar. Os meus dias eram repletos de dolorosas horas de relacionamentos com crianças emocional e fisicamente feridas numa atmosfera tomada pelos mais fétidos odores que alguém possa imaginar. As crianças com as quais eu trabalhava não possuíam controle das funções intestinais. Muitas das vezes elas se lambuzavam com os próprios excrementos, as portas ou até mesmo quem estivesse por perto. Eu frequentemente orava: Senhor, é este o seu propósito? O Senhor realmente me trouxe até aqui. Aquele lugar em Lubbock, Texas, foi minha escola particular em meu aprendizado sobre o Espírito Santo, pois, em meio a toda aquela penúria, compreendi que o Senhor havia me levado para aquele lugar, segundo a sua soberana vontade, a fim de ensinar-me sobre a sua maravilhosa pessoa. Aliás, a maioria dos princípios que eu uso em meu ministério hoje aprendi naquele lugar. Existiam naquele prédio centenas de pequeninos. A maioria deles tinha sido jogada ali ou simplesmente descartada pelos seus próprios pais. Embora eles estivessem sob a tutela do governo, na realidade, eles não passavam de pequenos fragmentos humanos, ignorados e indesejados por todos. O Senhor, no entanto, me lembrou as suas palavras em Isaías 49:15. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça, eu, todavia, não me esquecerei de ti. O Senhor continuou dizendo: eu quero que você vá e ame estes pequeninos e seja o meu embaixador do amor. Mediante essas palavras, não restava outra alternativa a não ser obedecer. Nas primeiras 9 horas de meu turno, trabalhava com o ambulatório infantil. Esta era a ala das crianças incapacitadas de andar. Posteriormente, me ocupava com a ala não ambulatorial para trabalhar com bebês portadores de leves distúrbios cerebrais. Muitas destas crianças eram nascidas de mães viciadas em heroína e outras caíram ali após terem sido brutalmente espancadas e feridas por seus pais, em momentos de raiva ou quando em estado de delírio alcoólico. Estes pequeninos ocupavam os berços, até serem transferidos para camas. Geralmente, sentado em uma cadeira de balanço, eu costumava tomá-las em meus braços e as embalava, enquanto orava em línguas, minha linguagem de oração em espírito. Eu tinha certeza de que Jesus as amava e que certamente ele colocara este sentimento dentro de mim. Era como se Jesus tivesse tirado um pedaço de seu coração e colocado dentro do meu. Como eu amava aqueles pequeninos! O Senhor começou a curá-las de repente. Comecei a perceber que aquelas crianças que supostamente nunca andariam, estavam andando. Uma menina, cujo prontuário médico dizia que ela tinha nascido cega, começou a enxergar e a reagir. Todas as vezes que entrava em seu quarto,
Embora procurasse não fazer nenhum barulho, ela sempre se virava e olhava para mim estendendo suas mãozinhas. Oh! Que realidade tremenda! O Senhor começara a curar aquelas crianças. Por aquele tempo fui designado para trabalhar num projeto que chamei de Esforço para Adequação Psicológica, que tinha como objetivo ministrar a alguns garotos técnicas de modificação comportamental. Tais técnicas eram designadas para ensinar jovens com 15 a 16 anos a amarrar os cadarços ou ir ao banheiro sozinhos. Eu jamais esquecerei o dia em que conheci um jovem de 16 anos naquele grupo, a quem chamarei de Steve. Ele sofria da síndrome de Down, retardamento mental, um tipo com redução drástica da capacidade intelectuais e certas deformações físicas. Steve era afligido por outro mal ainda pior. Constantemente tinha crises, durante as quais era acometido de um sentimento de autodestruição e batia no próprio rosto. Esta equipe de psicólogos conseguiu permissão das autoridades texanas para administrar terapia de choque elétrico em Steve durante 6 meses. Este procedimento era chamado de Operação Negativa de Condicionamento, e tinha como objetivo modificar o comportamento de Steve, aplicando-lhe choques elétricos, sempre que ele começasse a se ferir. Durante aquele período, os psicólogos fizeram um gráfico de seu comportamento e observaram que, ao contrário da melhora esperada, o seu quadro havia se agravado ainda mais. Tive a oportunidade de ver aquele gráfico e perceber que realmente a aplicação de choque o havia piorado ao invés de melhorá-lo. A fisionomia do garoto tornou-se péssima. A pele de seu rosto cheia de feridas inflamada parecia mais um couro seco de jacaré, devido aos ferimentos constantes que ele fazia em si mesmo. Não vislumbrando outra solução para o problema, por fim, os atendentes amarraram os braços de Steve, de maneira que ele não podia alcançar o seu rosto. O problema agora era outro. Os garotos de seu dormitório, uma vez percebendo que as mãos de Steve estavam amarradas para baixo, criaram uma nova brincadeira. Corriam atrás de Steve a empurrá-lo com força, até que ele perdesse totalmente o equilíbrio e caísse. Steve não podia mais instintivamente proteger seu rosto, por causa das ataduras que prendiam os seus braços. Por isto, todas as vezes que os meninos brincavam, Steve sempre caía brutalmente com seu rosto em terra, sem conseguir se proteger ou amortecer a queda. Qual era a solução para Steve? Na maioria das vezes o encontrávamos com o nariz, lábios e boca esguichando sangue. Em qualquer momento que o encontrasse, Steve era sempre capaz de sentir o amor de Deus fluindo de mim e geralmente reclinava sua cabeça sobre o meu ombro e se desmanchava em prantos. Finalmente, orei. Senhor, uma vez o Senhor me disse que havia me enviado a este lugar para amar essas crianças. Portanto, qual é a solução para Steve? Claramente, eu ouvi a voz do Espírito Santo me dizendo: esta casta de demônio não sai a não ser com jejum e oração. Embora este versículo possa parecer bem familiar para você, ele soava como algo completamente novo em meu espírito naquele momento.
Eu havia estudado por 4 anos em uma faculdade e me bacharelado em teologia. No entanto, eu nem sequer sabia que o Espírito Santo tinha citado uma passagem da Bíblia, que se encontra em Mateus 17:21. Uma outra questão que eu tinha deixado de aprender durante os meus 4 anos de seminário era a questão do jejum. Eu disse: jejum, ficar sem comida ou bebida. A partir daquele exato momento, eu não comi nem bebi nada mais e descobri que, quando nos abstemos de comida, geralmente sonhamos com frango, batatas fritas e deliciosos bifes. Eu também não tinha consciência de que, quando ficamos sem água, as nossas prioridades mudam. No terceiro dia de meu jejum eu comecei, por exemplo, invejar as pessoas quando as ouvia lavar as mãos na pia do banheiro. Uma vez, quando uma pessoa saiu do banheiro, eu lhe disse: você sabia que esta água poderia ser boa para beber? O rapaz, confuso, respondeu: desculpe-me, mas eu não entendi. Percebendo a insensatez das minhas próprias palavras, eu logo respondi: oh, nada, esqueça. Agora, ore por Stevie. No quarto dia, o Senhor me disse: agora você pode beber. Então comecei a beber água. No entanto, apenas comecei a me alimentar no 14º dia, e então o Senhor me disse: agora, ore por Stevie. Quando cheguei naquele dia, tomei Stevie e o levei para o meu pequeno escritório, e lhe disse: Stevie, eu sei que a sua mente talvez não entenda o que estou dizendo, mas o seu espírito é eterno. Eu quero te dizer que eu sou servo do Senhor Jesus Cristo, que estou aqui para pregar as boas novas a você. Também quero que você saiba que Jesus Cristo veio trazer liberdade aos cativos. Havendo-lhe falado estas palavras, eu continuei dizendo: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno agora, espírito de autodestruição, deixe esta vida em paz. De repente, aquele rapaz foi como que arremessado, a quase 2 metros de distância. Quando Stevie atingiu a parede, seu corpo foi elevado cerca de 30 centímetros acima do piso e, caindo novamente, soltou um longo gemido, ficando ali mesmo prostrado. Imediatamente comecei a sentir um terrível cheiro de ovos podres e enxofre queimado enchendo aquele recinto, mas que aos poucos foi desvanecendo. Corri, então, rapidamente para Stevie, o tomei em meus braços e tirei as ataduras que haviam sido colocadas em seus braços. Enquanto isso, os seus olhos me fitavam com medo. Percebendo que podia dobrar os braços, começou a tocar carinhosamente o seu rosto, a sentir os seus olhos, nariz e orelhas. Então, profundamente emocionado, começou a soluçar. Aquele atormentado jovem, pela primeira vez na vida, percebeu que não estava tendo a compulsão de se ferir, pelo contrário. Ele era capaz de afagar o seu próprio rosto, e a partir de então ter a certeza que fora totalmente liberto. Naquele inesquecível momento, o Senhor revelou-me quão poderosa arma Ele havia nos dado para destruir fortalezas e trazer liberdade aos cativos. Dentro de poucos meses, todas as feridas no rosto de Stevie haviam desaparecido, porque ele parara de se ferir. Sinceramente, você está lendo este livro por causa de Stevie.
Eu agradeço a Deus por este jovem e a maneira como o Senhor usou aquela terrível situação para me comunicar esta verdade divina que estarei comunicando a você, caro leitor. O milagre que nos coloca juntos nas páginas deste livro realmente começou muito antes, ou melhor, em 1962, no meu 16º ano de vida, no leste da África, em um país chamado Quênia. Eu fui criado em uma devota família hindu e o meu destino já estava traçado de acordo com a reputação das tradições indianas. Por ser filho de um hindu, descendente de alta casta militar, fui versado nos escritos sagrados do hinduísmo e treinado para ser um líder. Desde minha mais tenra infância, me ensinaram o mais importante princípio da nossa religião: busque a verdade. E, obedientemente, sempre procurei pela verdade. Meus pais eram indianos, mas na verdade nasci e fui criado no Quênia e, embora tenha perdido meu pai com apenas 5 anos de idade, eu ainda era membro de uma privilegiada classe de guerreiros de casta elevada no mundo hindu. A minha diligente procura pela verdade tomou, de repente, uma nova direção em um dia quente em 1962, quando a esposa de um missionário batista veio trabalhar com algumas crianças nos arredores de nossa casa. Por razões que somente Deus conhece, essa gentil senhora texana foi guiada a bater na porta de uma devota família hindu para pedir um copo de água. Coincidentemente, eu estava lá. Atendi a porta e, depois de servir-lhe o copo com água, ela me deu em troca uma Bíblia. Não sabíamos, mas aquela simples troca da água pela palavra redundaria na conversão de 700.000 pessoas ao Senhor Jesus Cristo nos anos que se sucederiam. Às vezes, não entendemos, mas o nosso mais insignificante gesto de obediência pode se destinar a propósitos que nunca imaginaríamos. Comecei a ler a Bíblia porque, claro, estava buscando a verdade. Este livro trouxe-me o conhecimento da figura mais estranha que eu já li. O seu nome era Jesus Cristo. Como alguém que sempre procurou a verdade, fui cativado pelas incríveis palavras deste homem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu disse para mim mesmo: é isso mesmo, está certo. E acabei lendo todo o livro de João. Quando examinava a passagem onde Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, em João 14:6, as escamas da cegueira caíram dos olhos daquele ferrenho guerreiro hindu de alta casta e tão orgulhoso de suas traduções. Estive sempre em busca da verdade e, de repente, entendi que Jesus Cristo era, e é, a verdade. Todavia, apesar daquela maravilhosa revelação, eu não o recebi como meu Senhor e Salvador imediatamente. O preço era muito alto apesar da revelação que tinha obtido ao ler as Escrituras. Eu me debatia interiormente sobre a questão de me tornar um cristão, pois tal decisão em minha vida era muito séria e demandava um preço que para mim parecia muito alto. Se ousasse confessar a Cristo, sabia que seria rejeitados por toda a minha família, incluindo a minha mãe, minhas irmãs e irmãos. Sem dúvida, perderia também toda a posição e regalhas que possuía no mundo hindu.
Aliás, até onde eu tenho conhecimento, eu seria a primeira pessoa de minha casta a virar as costas para a fé hindu. Finalmente, eu disse para mim mesmo: eu não vou mais ler a Bíblia. Eu não quero mais nem pensar em Jesus Cristo. Em meio às minhas cogitações, de repente, caí em sono profundo. Foi tudo tão estranho. Eu não havia recebido nenhuma pancada na cabeça ou tomado algum sonífero, no entanto, não podia resistir ao sono. Aquele acontecimento era algo fora do comum. Instintivamente minha cabeça se inclinou sobre a mesa e fui instantaneamente em espírito para um lugar que eu nunca havia estado antes. Eu estava andando em ruas de ouro e ouvia as mais lindas e harmoniosas vozes cantando canções que nunca tinha ouvido antes. Eu estava em perfeito êxtase, como diria um hindu. Existia tremenda beleza e perfeição ao redor de mim, porém tudo aquilo se tornou insignificante quando eu vi a fonte de toda a perfeição e beleza andando em minha direção. Eu vi uma luz que brilhava mais que 10.000 vezes do que o sol, no entanto, toda aquela luminosidade não queimava os meus olhos. Ele vinha em minha direção e não sei como explicar, mas tinha certeza que aquela pessoa maravilhosa era Jesus. Eu jamais esquecerei a beleza de seus olhos e a profundidade de seu olhar. Era como que se ele tivesse sentido toda a dor do mundo, derramada toda a lágrima que já fora derramado na terra. O amor puro emanava de seus olhos em perfeita combinação de vitória e triunfo. Então ele chegou e colocou suas mãos em meus ombros e docemente me disse: meu irmãozinho. De repente acordei e descobri que a Bíblia me oferecida por aquela gentil senhora Batista estava aberta no Evangelho de Mateus, naquela passagem que Jesus conversava com o jovem rico. Jesus disse a ele: se você quiser ser perfeito, vá, venda tudo o que você tem e dê aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Aquele jovem, porém, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Eu cuidadosamente li aquela passagem e observei que aquele jovem rico que havia encontrado com Jesus acabou indo embora por exatamente pensar que o preço era muito alto. Neste momento, o Senhor disse ao meu coração as seguintes palavras: você também vai para o mesmo caminho deste jovem? Não, Senhor. Respondi imediatamente e recebi o Senhor Jesus como o meu Salvador, quebrando assim inúmeras gerações de rigorosa tradição religiosa e extrema fidelidade ao hinduísmo. Anos depois, mudei do leste da África para os Estados Unidos, onde o Senhor proporcionou-me esta gloriosa experiência com Stevie. Estudei em uma universidade cristã, obtendo o grau de bacharel em teologia, depois parti para uma universidade secular. Posteriormente tentava alcançar o meu PhD em literatura. Confesso que estava muito orgulhoso de minha inteligência. Em meio à minha diligente busca de minha realização intelectual e valorização própria através de cursos de graduação, recebi notícias que minha mãe estava morrendo de câncer em Londres, para onde toda a minha família havia se mudado, que lhe havia acometido ossos.
Os médicos lhe davam apenas algumas semanas de vida, pois ela tinha uma forma intratável de câncer nos ossos, que estava comendo seu corpo. Eu precisava ir ao fundo do poço, eu não vislumbrava respostas para meus dilemas e, muito menos, para minha mãe. No entanto, ela estava morrendo e chamando por mim. Eu era apenas um pobre estudante no Texas sem a mínima condição financeira para ir à Inglaterra. Estava simplesmente quebrado. Eu havia chegado ao fim do poço. Tudo que eu podia fazer era chorar incontrolavelmente. Finalmente, depois de 3 dias de lágrimas e sofrimentos, tive uma excepcional experiência na terceira noite. Novamente aquela visão. Fui tomado em sono profundo e levado para aquele mesmo lugar, onde, anos atrás, tinha visto ruas de ouro. Desta vez eu me encontrava em lugar gramado prostrado aos pés de Jesus, contemplando a sua face e o adorando com um cântico. Mais uma vez o Senhor colocou as suas mãos sobre os meus ombros e eu estava surpreso em constatar que o louvava, com um cântico em uma língua que eu não podia entender. Então acordei, no meu íntimo, sabia que alguma coisa havia acontecido no mundo espiritual. Senti um grande desejo de orar e apenas disse: Senhor Jesus. Naquele momento, um forte vento entrou pelo meu quarto e, imediatamente, comecei a sentir alguma coisa borbulhando dentro de mim. Quando tentei abrir a minha boca, uma canção saiu da minha boca em uma língua desconhecida. Neste momento, a minha parte intelectual disse: "Oh, isso é muito estranho." Porém o resto de meu ser parecia dizer: "Isso pode parecer estranho, mas é a melhor experiência que já tive em minha vida." Mesmo sem entender uma palavra, continuei cantando aquela estranha e doce canção por 1 hora e meia. A única pessoa espiritual que conhecia naquela época era uma senhora que eu havia encontrado na faculdade. Eu simplesmente não podia esperar para compartilhar com alguém sobre o que tinha acontecido comigo. Então fui correndo me encontrar com a irmã Marcia. Quando a vi, fui logo dizendo: "Irmã Marcia, deixe-me dizer o que aconteceu comigo hoje." Depois de contar-lhe acerca de minha experiência, e perguntei preocupado: "Eu estou ficando doido?" Jamais esquecerei a sua resposta. Ela colocou seus livros sobre a mesa, olhou para mim e com regozijo em sua voz me disse: "Louve ao Senhor, meu irmão. Você foi batizado no Espírito Santo." O Espírito Santo se tornou muito real em minha vida a partir daquele dia. Ele começou a falar comigo e logo descobri que ele é uma pessoa. Ele me disse: "Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o será para sempre." Eu ainda não tinha lido estas palavras em Hebreus 13:8, então eu disse: Ele respondeu: "Jesus é o mesmo ontem, hoje, e para sempre." Ore pela sua mãe. E mais uma vez o Senhor falou: "Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente." Finalmente orei e disse: "Senhor, o que está tentando me dizer?" Ele disse: "Jesus curou há 2000 anos atrás e ele ainda cura hoje." Então disse: "O que o Senhor quer falar-me com essas palavras?" Neste instante o Espírito docemente me disse: "Ore pela sua mãe." Bom, diante de tão grandioso comando, me prostrei para unir como me fora dito.
Alguns dias mais tarde recebi as boas novas que minha mãe havia sido totalmente curada de sua enfermidade terminal. Depois de sua cura, ela ainda viveu 24 anos, tendo ainda a oportunidade de receber Cristo como seu Salvador antes de morrer. Após esta maravilhosa experiência de batismo, o Espírito Santo começou a conduzir todo o meu viver. Neste período, o Senhor impulsionou-me a trabalhar em Lubbock, Texas, onde encontrei Stevie e muitas outras crianças preciosas e necessitadas do amor de Deus. A verdade sobre o jejum que aprendi naquele lugar se tornou uma palavra viva e cortante em meu viver, e isto aconteceu há cerca de um quarto de século atrás. Comecei a jejuar uma vez por semana em 1971. Em 1972, jejuava 3 vezes por semana e depois períodos de 7 e 14 dias consecutivos. Durante o ano de 1973, fui conduzido a jejuar vários períodos de 7 e 14 dias consecutivos, sempre dependendo das instruções do Senhor. Recomendo consultar o médico antes de entrar em um propósito de jejum, especialmente em caso de gravidez ou estando sob tratamento médico. Entre agora no propósito de 2 períodos de 40 dias de jejum. No ano de 1974, pastoreando uma igreja em Leveland, Texas, o Senhor conduziu-me a entrar num período de 40 dias de jejum. Jejuei, portanto, por 40 dias e desfrutei de muita graça do Senhor. No ano seguinte, mais uma vez o Senhor impulsionou-me a observar um período de 40 dias de jejum e posteriormente, vários períodos de 14 e 21 dias consecutivos. No ano de 1976, casei com Bonnie. Naquele mesmo ano, o Senhor, mais uma vez, me conduziu ao jejum. Todavia, desta vez, a direção era para 2 períodos de 40 dias. Nos anos que se seguiram, estive sempre com o propósito de 2 períodos de 40 dias de jejum por ano e pelo menos 2 períodos de 21 dias. Em 1977, fui conduzido novamente pelo Espírito a outros 2 períodos de 40 dias de jejum. Desta vez, porém, adicionei mais alguns dias de acordo com as impressões específicas que recebia do Espírito. Nos anos seguintes, segui este procedimento até o ano de 1988. Em 1989, todavia, a direção do Espírito era o propósito de apenas um período de 40 dias de jejum. Ao todo, o Espírito me guiou a 29 períodos de 40 dias de jejum, sendo que nas primeiras 19 vezes me limitei a tomar somente água e nos seguintes o Senhor me permitira tomar sucos. Segundo minha esposa, contando todo este tempo, eu jejuei uma média de 120 dias por ano desde o início de meu ministério. Na verdade, eu não entendia completamente o que o Senhor fazia naqueles dias, mas tinha certeza que o amava. Tinha certeza também que ele me conduzira a orar e jejuar por seu povo. Meu único objetivo era obedecê-lo. Todos que me conheciam ou estavam intimamente associados comigo como pastor ou líder sabiam acerca dos meus períodos de jejuns.
Porém, por mais de uma década eu não fui permitido pelo Senhor anunciar, explicar ou ensinar sobre a minha vida de jejum nas reuniões públicas. Ele estava fazendo um trabalho secreto e apenas recentemente, segundo seu expresso comando, compartilhamos abertamente sobre esta prática legada à sua igreja pelo Senhor Jesus. O fazê-lo em secreto, parece-me ser a forma de jejuar na maioria das vezes. Nem todo mundo entendeu rapidamente. Descobri que nem todo mundo entendeu ou aceitou o que eu estava fazendo. Alguns me acusaram de me comportar como um fanático. Outros simplesmente pensaram que eu havia me tornado muito religioso. O meu pior crítico dizia que eu estava buscando a minha própria justiça. Tenho que admitir que aquelas censuras e mal-entendimentos foram muito dolorosos. Todavia, estava convicto que quando ouvimos a voz do Senhor precisamos obedecê-la. Portanto, às vezes, é inevitável que a nossa total obediência a imperativos divinos crie oposição, mesmo entre os irmãos. Muitas das vezes também este mal é causado pelo inimigo de nossas almas, que agirá de alguma forma para levantar oposição contra toda e qualquer atividade que venha representar ameaça ao seu império das trevas. Meu querido irmão, quando você estiver em guerra espiritual através de oração, louvor, adoração e jejum, posso garantir que o inimigo insurgirá com dificuldades e obstáculos espirituais no seu caminho. Nos anos e décadas que se passaram, desde que Deus me revelará o poder secreto do jejum, através da libertação de Stevie, esta revelação se tornou uma palavra viva e fundamento em minha vida e ministério em Cristo. Agora, entendo que Deus me tem ordenado a restaurar esta verdade acerca da prática do jejum na igreja nestes últimos dias. O jejum foi um aspecto importante na vida da igreja neotestamentária, assim como o é na igreja destes últimos dias. O Senhor com certeza conduziu-me a 29 períodos de jejum para fazer-me conhecedor desta verdade fundamental, pois não podemos comunicar nenhuma verdade espiritual, a menos que esta seja uma realidade concreta em nossas vidas. Foi há apenas 10 anos atrás o Senhor me disse: agora que você tem esta verdade em seu coração, eu te dou autoridade para repartir com a igreja nestes últimos dias, para homens e mulheres que estarão realizando a minha obra. Neste mesmo instante em que escrevo estas palavras, sinto o cumprimento do propósito de algo eterno. Este livro é parte do fruto da semente semeada durante todos aqueles anos de obscuridade, quando tudo que sabia era que eu estava obedecendo a palavra vinda do trono. Deus talvez nunca te pedirá para estar jejuando durante 40 dias. Se Ele o fizer, você será capaz de fazê-lo por meio de sua graça. No entanto, um fato é incontestável. Como membros da Igreja de Cristo, Deus espera que cada um de nós observe a necessidade da prática do jejum em nosso viver diário. Isto é, na verdade, uma parte indispensável de nossas vidas como membros da vinha do Senhor e da gloriosa noiva, além de ser também um estilo de vida segundo o nosso modelo maior de vida, Cristo. Capítulo 2.
Jesus, o nosso maior exemplo. Jesus transformou a vida de seus discípulos quando, pouco depois de sua ressurreição, apareceu a eles no exato momento em que se encontravam lacrados entre quatro paredes, desmanchando-se de medo. Ele disse a eles: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. João 20:21b. Preferimos pensar que esta passagem é realmente maravilhosa para ser lida, ao invés de procurarmos ser tocados pelo seu significado real, ou seja, um insondável chamado a segui-lo e alcançar o mundo com as boas novas de seu Evangelho. Como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. João 20:21b. Esta é a gloriosa palavra do Senhor para todo discípulo que esteja disposto a ouvir a sua voz. Você é um discípulo de Jesus? Você deseja ser seu discípulo? Então repita agora comigo onde você estiver. Como o Pai enviou Jesus, Ele também está me enviando. O Senhor Jesus é o nosso maior exemplo de vida, fé e ministério. De acordo com sua palavra, você e eu somos comissionados e ungidos para seguir os seus passos como enviados ao mundo. Às vezes fico um pouco irritado com pessoas que não têm a completa visão do amor de Deus aos perdidos. É impossível, ao lermos as Escrituras Sagradas, não captarmos a vastidão de seu amor ao homem caído. Quando falamos em alcançar as nações e salvar centenas de milhares de vidas em nome de Jesus, elas geralmente dizem: isto é um absurdo. Você não está sendo prático ou sensato. Estou convencido de que estas palavras teriam soado ainda mais absurdas e não muito práticas se Jesus as tivesse proferido àqueles medrosos discípulos escondidos naquele lugar. Talvez estas poderiam ter sido as suas palavras àqueles homens: vocês vão transformar o mundo e refazer sua história. Isto mesmo, até mesmo a história do Império Romano e das nações gentias, acerca das quais vocês nem ouviram falar. Com certeza, se o Senhor tivesse lhes feito este comunicado, isto soaria muito longe da realidade deles, mas na verdade foi exatamente isso que aconteceu após o estabelecimento da Igreja. O fato é que o Senhor os enviara e nos envia da mesma forma que o Pai o enviou. Algum tempo após aquele importantíssimo encontro entre o ressurreto Senhor e seus frágeis discípulos, um exército ungido se levantou e seguiu adiante cheio do Espírito Santo. Este grandioso exército se movia implacavelmente de cidade em cidade, de nação em nação. Eles proclamavam o Evangelho do Reino, que mudava o destino da humanidade e transformava vidas onde quer que fossem. Aquele exército está se levantando novamente em nossos dias. Jesus foi enviado para realizar uma obra. Ele, como o nosso mestre, nos concedeu a mesma visão, autoridade e responsabilidade. No momento em que recebemos as boas novas de Jesus em nossas vidas, fomos instantaneamente feitos novas criaturas e transformadores sobrenaturais da história. Podemos, sem sombra de dúvida, mudar o destino de nossa igreja, nossa cidade, nosso país e até mesmo outras nações ao nosso redor através de nossa obediência à visão celestial a nós revelada pelo Senhor Jesus. Para isto vamos precisar do poder de Deus.
O segredo deste poder para a realização de sua obra encontramos em sua própria palavra. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, 12 e 13, de uma coisa podemos estar certos. O Senhor não limitou esta declaração somente para aqueles que creram nele no primeiro século, para seus apóstolos ou aos judeus ortodoxos. Em outras palavras, não importa em qual século você esteja vivendo, pois a única condição necessária para fazer as mesmas obras que ele fez, ainda é a mesma: simplesmente crer nele. Eu, sinceramente, louvo a Deus pela vida de nosso querido irmão Billy Graham, por Charles Finney, John Wesley, Martin Luther King e tantos outros intrépidos no Senhor. Todavia eles não são o padrão, o qual devemos almejar. Esta honra está reservada somente para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenho certeza de que estes homens concordariam comigo. O meu maior desejo nestas páginas é fazê-lo ver com a maior clareza possível o exemplo que temos para ser imitado em Cristo Jesus, tanto em vida, quanto em chamado e ministério. O culto do mundo. Embora Jesus Cristo tivesse investido 3 longos anos de sua vida treinando, revelando-se, instruindo e dando aos discípulos, aqueles homens que o haviam acompanhado tão de perto ficaram desalentados quando ele foi crucificado. Eles enterraram o seu líder, e com ele, os seus sonhos. A esperança deles parece ter sido selada na tumba com o corpo de Jesus. O problema, na verdade, era que eles não podiam entender o que realmente estava acontecendo no domínio espiritual. Eles também não tinham a mínima ideia que estavam destinados a desempenhar um papel sobrenatural no estabelecimento da igreja que é, igualmente, sobrenatural. O mestre, na verdade, ainda não tinha terminado seu trabalho. Chegando à tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e lhes disse: paz seja convosco. João 20:19. Bom, não sejamos tão apressados em julgar aqueles pobres homens pelo fato de terem se escondido do mundo lá fora. Nós, na verdade, estamos nesta mesma situação. A igreja em nossos dias, em sua maioria, está se ocultando das pessoas feridas e desalentadas deste mundo. Infelizmente, este isolamento tem se perpetuado século após século. Qual é o motivo deste tão confortável esconderijo? Eu acredito que é devido ao fato de termos apenas o suficiente da vida de Deus para sobrevivermos e manter o nosso estilo de vida. Todavia, não temos vida o suficiente para nos aventurarmos e, ousadamente, ir por todo o mundo para ministrar aos feridos como Jesus o fez. Depois de terem, momentaneamente, perdido Jesus de vista, aqueles discípulos passaram a ter apenas o suficiente para sobreviverem. Eles haviam subestimado o poder de Deus em cumprir os seus planos. Eles pensavam: se mataram o nosso mestre, certamente matarão a nós também.
O motivo deste pensamento era que eles tinham uma perspectiva incorreta de quem de fato era Jesus. Eles o tinham apenas como o homem que tinha sido crucificado e não como o Deus-homem que havia se entregado e que ressurgiria da morte. Naturalmente, não compreendiam também quem eram em Cristo e qual era o seu propósito: mudar a história do mundo através deles. Nós o ouvimos pregando a palavra. Há vários anos atrás, realizei uma cruzada na Costa Rica. Naquelas reuniões, o Senhor operou tremendos milagres como confirmação da sua própria palavra que estava sendo pregada. Além do glorioso mover de Deus naquele lugar, as nossas mensagens também foram transmitidas simultaneamente por toda a Nicarágua, Panamá e Costa Rica, inclusive no serviço público de transmissão do aeroporto. No terceiro dia de nossa cruzada naquele país, meu filho mais velho e minha esposa voaram para estarem comigo. Logo ao chegarem ao aeroporto, a primeira coisa que ouviram foi a voz do papai ministrando. Jamais esquecerei o momento em que meu filho de 10 anos chegou perto de mim naquele dia com sua face radiante de felicidade e orgulho. Ele me disse: "Papai, nós ouvimos a transmissão de sua pregação no aeroporto. Me abençoou